bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade Jacó. Bom, antes de começar a exibição do filme, eu queria explicar um pouquinho como é que isso nasceu aqui no Centro Espírita Amor e Caridade Jacó. O trabalho que nós estamos trazendo hoje para cá, para São José dos Campos, ele oriundo do trabalho Luz Além da Tela, que é um projeto que foi feito pela FEB, e já há mais de 2 anos, desde 2016, esse projeto envolve exibição de filmes, várias apresentações, algumas coisas que têm sido feitas nas atividades da FEB Brasília. E desde 2016 para cá, muita gente tem assistido principalmente as várias exibições de filmes. Por quê? A ideia é trazer a cinematografia, os cinemas, para que nós, espíritas, procuremos também aprender um pouquinho, aproveitar também, às vezes estar no cinema, mas também alguma coisa ali que é interessante para até despertar a curiosidade para o nosso esclarecimento, para o nosso estudo. E esse é o propósito do Luz Além da Tela. Tá? Vários filmes já foram exibidos lá em Brasília: Caça-Fantasmas, O Sexto Sentido, Star Wars, O Nosso Lar, enfim, temos vários filmes que já foram exibidos lá. E a FEB nos permitiu a gente fazer, com o apoio da União da Sociedade Espírita São José dos Campos, com o apoio da Gente Espírita Brasil, a gente conseguiu fazer uma edição aqui. E a nossa edição também tem um caráter especial que está sendo realizado, e esse pedido de apoio que vem da casa. Nossos jovens da Mocidade Espírita, em breve, vão estar participando de um encontro, que é agosto, que é o Encontro dos Jovens Espíritas. E, naturalmente, existem custos, que é de passagem, aceita pelo local, etc. É resenha esse encontro, né? E tudo de pipoca que a gente conseguir comer hoje, todos os refrigerantes que nós conseguimos tomar hoje, pensem bem, vai ser aquela passagem para eles, vai ser a possibilidade de nossos jovens estar encontrando outros jovens, estudando, se emergindo cada vez mais na doutrina espírita, para futuramente estar conduzindo as nossas casas. Bom, então esse é aqueles que puderem colaborar, claro, tá? Vai ser uma grande alegria e toda a renda vai ser revertida para os nossos jovens, tá bom? Eu acho que eu já falei muito. A única coisa que eu não falei é do nosso debate, que é o principal também, né? Como é que vai ser, como é que vai funcionar esse debate? Depois da exibição do filme, agora eu vou começar a exibição do filme para todos nós, ok? E enquanto tiver o coisa da exibição do filme, vai ter eu vou estar lá atrás, então outros colegas, outros colaboradores do centro vão estar ali atrás. E a gente que quiser fazer uma perguntinha, é só levantar o dedinho que a gente vai trazer uma pranchetinha, uma caneta e anota ali. Esse caso do filme está interessante. Como é que é isso à luz da doutrina espírita? Tem que fazer a pergunta. Tem essa cena, como é que é? Como é que isso ocorre? Então tem vários casos. E qual filme que vamos tratar hoje? Esse filme, Se Fosse Verdade. Que é a história de uma médica muito dedicada. E a história que ela está ali para o trabalho dela, quase não tem tempo para nada, até que no momento que ela está saindo acontece alguma coisa. E depois a gente começa a ver uma sequência de eventos mediúnicos, né, a nossa visão espírita, até que a gente tem um final realmente surpreendente. Não vou falar mais, eu acho que já está todo mundo ansioso, a pipoca já está acabando não. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, tá bom? E aproveitem o vídeo, tá bom? Eu não falei. Paula Guimarães, que não vai ganhar, tá bom? Muito obrigado pela presença, tá? Está aqui conosco. Com certeza, não tem dúvida o tanto que vai estar esclarecendo para a gente. Ok? E nosso Carlos Larraga, da nossa casa aqui do lado, né? Do Centro Espírita, Divino Mestre, uma alegria também contar com a sua presença aqui conosco, tá bom? Agora vamos ao final. E depois desse filme emocionante agora, eu vou fazer aquele convite, tá bom? Para a Paula, tá? Se puder sentar aqui com a gente, tá ok? Fazer o convite também para o Carlos Larraga, tá? E a gente vai fazer agora da seguinte forma o debate, tá bom? Eu vou deixar um espaçozinho rápido para eles aqui, que tem bastante perguntas, a gente se programou até 9 horas da noite, tá ok? E tem várias perguntas aqui para a gente trabalhar essa noite, tá? E são perguntas muito interessantes. Mas antes disso eu vou dar um espaçozinho, 10 minutos, não, 10, eu acho que vai ser muito, hein? Mais uns 5 minutinhos para cada um fazer uma primeira apreciação do filme, pode ser? Depois disso a gente passa para as perguntas. E após essa rodada de perguntas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fiquem abertos, tá bom?
Depois, no final, aí vou passar para as considerações finais do grupo, tá bom? Vou passar primeiro para a Paula, ok? Paulo, 5 minutinhos para você fazer os comentários, tá bom? Mais ou menos. Boa noite a todos. Eu sempre costumo dizer que a espiritualidade ela vem dando mostras, né? Ela vem dando sinais da sua evidência. Porque o filme se passa nos Estados Unidos, então a gente fala de uma nação que a princípio ela não é espírita, não é? E também não é tão espiritualista assim. Porém, grandes produções têm vindo dos Estados Unidos, né? Essa não é a primeira. Houve uma série, talvez com 10 temporadas, que era também uma médium, que tratava de espíritos que não resolveram as suas situações. Né? Eu esqueci do título, mas ela era uma médium e ela ajudava os espíritos a fazerem essa passagem de situações que eles não haviam resolvido. Aí nós temos Ghost. Acho que Ghost foi o preconizador dos filmes com um teor um pouquinho mais espiritualista, não é? Aí nós temos várias outras menções espiritualistas. Nos Estados Unidos, em específico, existe um grupo de estudos, por sinal eles orientaram a produção de um filme que se chama A Vida Além da Vida, e é um grupo de estudos de uma sociedade americana, de uma universidade americana, que estuda sobre a reencarnação. E eu assisti, por sinal, num congresso que houve em São Paulo, através da Dora Encontre, que é a Universidade do Espírito em Santos, né? Ela trouxe esse congresso, já faz bem uns 6, 7 anos talvez, e esses médicos da Universidade do Espírito estiveram presentes. E eles trouxeram pesquisas científicas que evidenciam a crença na reencarnação. E essas pesquisas científicas são famosas, porque estão hoje no YouTube, não é? E elas falam de crianças dos seus 4 anos, 5 anos de idade, que lembram a sua última reencarnação. Tem um videozinho super famoso no YouTube, que é um rapazinho, um menininho, que ele pilotava um avião da Segunda Guerra Mundial. Esse é um dos casos mais famosos. E uma consideração bastante interessante que essa equipe médica fez foi dizer que eles tinham um caso de uma menina indiana com 12 anos de idade que se lembrava da sua última reencarnação. E assim, 12 anos de idade, 15 anos de idade, para se lembrar com bastante nível de detalhes, já fica um tanto quanto difícil, segundo as pesquisas, obviamente, que eles entabularam. E essa menina, ela conduziu essa equipe de cientistas até a aldeia em que ela vivia, a família dela produzia incensos, ela vai até a casa da mãe, ela pergunta onde estava a cunhada e por final ela faz uma consideração, que ela não havia gostado, que a caixa de incensos, eles haviam mudado a cor, de amarelo para vermelho, alguma coisa assim. Então nós vemos que falar de espiritualismo no sentido da generalidade da crença, da sobrevivência do espírito, é alguma coisa que a espiritualidade tem trazido aos poucos. Porque nós vivemos durante muitos anos sobre dogmas bastante profundos da não crença, da reencarnação, da subsistência do espírito, que o espírito ele tem uma vida, que ele guarda essa memória, que ele tem uma história a ser terminada. Então eu sempre acreditei nisso, que a espiritualidade ela vai fazendo os seus movimentos para que as pessoas se encontrem com as verdades que nós acreditamos dentro do espiritismo, para que isso não seja uma violência para suas consciências, mas para que elas sejam apresentadas pouco a pouco. Então, o filme, como se fosse verdade, eu acredito que é mais um desses filmes na série, produzidos na espiritualidade, materializados na Terra, exatamente para trazer para as pessoas questionamentos sobre a sua vida, o que você está fazendo dela, a que você está dedicando a sua vida, se você só trabalha, se você vive também, não é? E a segunda chance, a oportunidade, porque ela tem uma segunda chance. E essa segunda chance, na verdade, os dois possuem uma segunda chance, né? E a segunda chance só acontece por conta do amor. Então nós vemos o quanto que nós temos mensagens que são trazidas por esse filme, e não só por ele, por vários outros filmes e minisséries e estudos que estão mais do que nunca incomodando as consciências para que elas deixem de ser materialistas e se tornem o que elas são em essência, ou retomem o que elas são em essência, espiritualizadas. Obrigado, Paulo, pelas primeiras considerações. Vou passar agora para o Carlos Larraga.
interessante porque traes uma posição, como a Paula mencionou, da visão dos Estados Unidos sobre um tema, ou sobre vários temas muito importantes. Que está muito relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, é cuidar do corpo e do espírito. E em várias cenas isso é muito marcante. Por exemplo, no começo do filme, a pessoa está dirigindo e está falando no celular. E nós sabemos aqui no Brasil 40.000 pessoas desencarnam todos os anos em acidentes automobilísticos. Uma chamada para nós, para cuidar mais do nosso corpo nesse aspecto. Outro tema muito importante que eles tocaram aí é a questão da eutanásia. Qual é a posição da medicina ortodoxa sobre a prolongação da vida com aparelhos? E que a doutrina espírita pensa sobre isso? Esse acho que é um tema, talvez alguém vá perguntar sobre isso, que seria interessante a discussão, porque em um momento dado nós podemos ter alguém de nossa família que vamos enfrentar essa situação, e com o desenvolvimento da tecnologia cada vez existe mais essa possibilidade de prolongar a vida usando aparelhos. Mostra também, outro ponto interessante, a mediunidade da pessoa, o ator principal, e também como as crianças conseguem enxergar aos espíritos. E quando ela fala que tem 7 amigos imaginários, são outros espíritos que ela conseguia enxergar. E a psicologia trata isso como um amigo imaginário que ajuda no seu desenvolvimento, quando realmente está observando os espíritos. E finalmente, concordo com Paula, a mensagem talvez mais importante e mais poderosa é a força do amor. Como pode modificar o comportamento da pessoa? Você vê, ele no começo começou tranquilado, bebe bastante. Depois, ele já está comendo seu ovo frito, uma saladinha, água e brócolis. Já mais cuidadoso, antes estava todo deixado. Tudo isso, vemos a força do amor, como pode mudar o comportamento de uma pessoa e ter essa segunda chance que mencionava a Paula. Então, muito obrigado pelas colocações, Carlos. Bom, então vamos começar agora nossas perguntas. Essa eu tinha deixado para o final, mas como você muito bem colocou, essa questão da eutanásia, já vou até puxar ela do final para o início. E a pergunta que veio foi o seguinte: até quando devemos manter o doente ligado aos aparelhos? Como ele fez um comentário, eu vou passar primeiro para ele, se quiser comentar alguma coisa depois também. Ou seja, até quando? Bom, nós não sabemos qual é o período de existência que o espírito tem programado para o seu crescimento espiritual. E a pergunta às vezes que eu mesmo me faço é: se a pessoa estiver nessas condições há 80, 100 anos atrás, que não teríamos essa tecnologia, provavelmente desencarnariam rapidamente. E agora, nestas condições de desenvolvimento tecnológico, dá essa oportunidade, e eu acredito que isso faz parte do processo reencarnatório, mostrando ou dando esse tempo para a pessoa refletir, para o espírito refletir sobre a sua condição, para poder entender, apreciar melhor o que fez, o que deixou de fazer e o que pode pensar de modificar para mais adelante na sua existência. Então, é um tema bastante delicado, e é mais delicado quando mexe, pessoalmente, quando mexe com a nossa família. As pessoas que têm passado por esse momento, é bem difícil tomar essa decisão quando a pessoa deixou lá no seu testamento que quer que sejam desligados os seus aparelhos. Você, como familiar, o que vai fazer? E aí é onde a visão espiritual e a visão espírita nos ajuda muito para definir e tomar a melhor decisão possível, para não interromper esse ciclo que essa pessoa, esse espírito precisa nesta existência. Muito
Obrigado, passar para a Paula agora. Gosta de microfone, já estava aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 28, que fala a respeito dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, então a fala dos espíritos superiores é exatamente essa. Nós não temos como saber o tempo de cada um a cumprir-se na Terra. Então, este tempo é divino. Eu tenho um amigo da Via Sena, esteve aqui, não é? Eu vi as fotos dele. Ele diz o seguinte, que a quantidade de vida é divina, a qualidade de vida é humana. Então, somos nós quem temos que qualificar a nossa existência. Agora, o quanto de tempo nós estaremos aqui é divino. E no próprio Evangelho está escrito, quando nós queremos encurtar a vida, quando ela se encontra nessas condições, é por conta da nossa visão materialista. Nós não temos uma visão espiritualista. No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, ela atesta, ou seja, ela corrobora a mesma fala dos espíritos superiores na codificação. Porque se nós, enquanto espíritos, passarmos por uma experiência reencarnatória dessa, é de fato um aprendizado, não só para o espírito, mas para todas as pessoas envolvidas naquele suposto drama, assim entendido por nós, né, que aquela pessoa está passando. Vale também uma consideração. Esse espírito que está no estado de coma, pode ser que ele nem esteja ali. Pode ser que ele esteja operoso e trabalhando em algum outro lugar. Porque estar em coma não significa que todos os espíritos estarão atordoados, como a Elizabeth. Ela estava assim atordoada por não ter conhecimento. Ela estava assim atordoada porque ela não sabia da sua condição. Então, se nós temos um espírito que realmente saiba mais da sua condição e creia, porque não basta saber, tem que se crer. Então, talvez esse espírito ele esteja operoso trabalhando em um outro lugar, em uma outra situação. Isso vale, inclusive, para nós que estamos dentro de casas espíritas, fazendo os trabalhos assistenciais durante as sessões de desobsessão, que nós costumamos chamar de esclarecimento mútuo. Para quando nós esclarecemos um espírito que supostamente nós achamos que todos que ali dão a comunicação são desencarnados. Não são. Então, alguns desses espíritos podem até ser reencaminhados para aquela sessão porque precisam de um choque anímico para voltar para o corpo. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Porque se nós dizemos para o espírito, perceba, meu irmão, a sua situação de desencarne, pode ser que ele desencarne naquele momento, porque desencarnado ele não estava. Então nós temos que ter um cuidado bastante grande, inclusive, nisso. E a outra consideração que eu gostaria de fazer também é o seguinte. Não há a máxima do Espiritismo, quanto mais sabemos, mais de nós será exigido? O que sabem outras nações acerca da desencarnação? O que acreditam as outras nações em termos de Espiritismo? Porque nós sabemos que em muitas nações, europeias principalmente, já existe a morte assistida. Né? Então nós estamos falando de eutanásia aqui, que significa boa morte. E existe uma morte assistida, inclusive, que é feita dentro da casa das pessoas, em que os pacientes eles são desencanados pela medicina e eles são levados para a casa das pessoas e lá espera-se então o seu desencarne, o seu passamento. Sem os aparelhos, então eles estimam que no calor da família, com o afeto familiar, seja um ambiente muito mais favorável do que realmente um ambiente hospitalar. Então, será que essas pessoas responderão como uma pessoa mais consciente? Será que essas pessoas responderão da mesma forma que talvez nós espíritas, que acreditamos na vida pós-morte, que sabemos que o espírito está ali passando por uma experiência reencarnatória, não só para o seu aprendizado, mas também para o nosso? Será que essas pessoas, ainda desconhecedoras dessa verdade, elas são tão culpadas assim? Não é? Então vale nós questionarmos, porque às vezes nós falamos de espiritismo, nós vemos um filme desse, então nós rotulamos como se todas as pessoas conhecedoras da reencarnação, elas estariam todas sobre uma mesma métrica. Não estão. Então nós temos que observar que a questão da eutanásia, para o espiritismo, segundo o Evangelho e tantos outros espíritos que nos dão comunicações, nós não consideramos como possível. Nós não consideramos. Porque nós entendemos aquilo que os espíritos superiores falaram, que aquilo faz parte de uma prova reencarnatória. Mesmo diante dessas condições, se houver um espírita que enfrente uma situação dessas,
Eu não sou ninguém para julgar, nenhum de nós. Porque realmente a balança das considerações vai ser feita por Deus, porque Ele é aquele que consegue ler as nossas consciências, segundo o próprio Livro dos Espíritos. Então, eu gostaria de ter feito essa consideração. Aproveitando, se me permite, essas colocações que foram para o Evangelho foram as colocações do Espírito São Luís, não é isso? Só uma colocação que eu acho interessante a gente fazer em cima desse teu apontamento. O Espírito São Luís, ele fez essa comunicação, Kardec recebeu essa comunicação, foi em julho de 1859, está na revista Espírita lá, pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, mas ele faz também outra observação no Céu e Inferno, e lá existe uma história que é a história do conscrito, do pai do conscrito, lembra-se dessa? E o pai do conscrito, na realidade, era um pai de um rapaz que ele ia para a guerra na Itália. E eles não falam de eutanásia. Ele não, ele falou muito bem, não fala de eutanásia. Mas esse pai, ele vendo que o filho dele ia para a guerra, resolve se matar para o filho não ir. E ele causa uma, vamos botar aqui, eu vou colocar dessa forma, seria uma eutanásia dele mesmo, né? Um suicídio, né? Inclusive ele está no capítulo como suicídio. Mas aí vocês verem que o São Luís, quando ele faz o comentário, ele diz, novamente, repete lá no Céu e Inferno, não temos como saber quais são os desígnios da providência divina, o que vai reservar no último momento. Porque às vezes aquele último momento de suspiro, perdão, meu irmão, o que eu fiz para você, desencarna, entendeu? Às vezes pode ser aquele momento. Quer fazer uma pergunta agora sobre isso? Pode fazer no final? Pode ser? A gente poderia dar sequência? Claro. Justamente esse agora, o livro, eu não lembro o nome certo, se é O Sono dos Hibiscos ou O Sonho dos Hibiscos. Caso verídico, aqui no Brasil, 19 anos em coma, rapaz, então esse livro todo fala a respeito disso. A gente tem a oportunidade de ler, excelente, ótimo livro. Fica a dica, né? Oi? Fica a dica então dessa referência. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos então a outra pergunta, temos várias aqui. Praticamente são duas perguntas que tratam da questão da visibilidade do espírito. E a pergunta é, como se denomina o fenômeno ocorrido que permite a visibilidade e a comunicação da paciente em coma com o Davi sob a ótica espírita? E vem outro que fala também, como ele consegue ver o espírito da mulher? Pronto, vou passar agora para a Paula primeiro, tá bom? Mediunidade, né? Essa possibilidade é uma possibilidade mediúnica. Então, existe um médico brasileiro que era na verdade, da Associação dos Médicos Espíritas Brasileiros. Quem encabeçava a Sociedade dos Médicos Espíritas Brasileiros era a doutora Marlene Nobre, que desencarnou recentemente. Este médico se chama Sérgio Felipe, ele é um professor da USP, e ele é um professor da USP que no 5º ano da USP ele dá uma aula que se chama Medicina e Espiritualidade. Então ele tem sido um dos médicos brasileiros preconizadores do estudo da pineal, que é a nossa glândula responsável pelas comunicações mediúnicas. E nas descrições do próprio Dr. Sérgio Felipe, ela se assemelha a uma hematitinha, aquela pedrinha escurinha. E se nós pudéssemos localizar onde estaria a pineal no nosso rosto, é como se nós pudéssemos fazer uma intersecção aqui no centro da nossa cabeça, uma cruz. E ela estaria localizada mais ou menos nessa região, na parte de trás. Então, na verdade, a comunicação mediúnica, ela só existe por conta de uma possibilidade, primeiro, física. Então, nós observamos que nós temos uma glândula responsável por essa comunicação. Além desta possibilidade física, os espíritos reencarnantes, nós que estamos aqui, alguns viemos com a possibilidade de ver, outros viemos com a possibilidade de ouvir, outros com a possibilidade de sentir, e alguns vieram com tudo, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, não é? Então nós vamos observando que como ele consegue vê-la, e de repente as outras pessoas não conseguiam vê-la como ele conseguia ver. Primeiro que eles já tinham uma relação, né? Esses dois espíritos, em algum momento, eles já estavam, entre aspas, predestinados a se conhecer. Ela não foi porque se acidentou e ele não foi porque ele estava bastante sentido com o desencarne da sua primeira mulher, não é?
Então ele já tinha uma relação de sensibilidade. Então nós entendemos aquela frase de Chico também, o telefone da mediunidade toca de lá para cá, né? Então tanto que nós vemos a cena do sofá, em que ele acende 1000 velas, e ele tenta fazer aquele momento, né, de aparecimento do espírito, e eu fico imaginando que ela devia estar achando aquilo ridículo, né, porque não precisaria de nada daquilo. Na verdade, a humanidade durante muitos e muitos séculos acreditou que alguns instrumentos simbólicos, ritualísticos, eles eram responsáveis pela comunicação dos espíritos, mas não são. Então o Dr. Sérgio Felipe atesta isto pelo mundo. Os seus estudos, eles são estudos publicados nos jornais de ciência e medicina. Inclusive a Faculdade de Medicina de Taubaté, sobre a influência de Dr. Sérgio Felipe e mais alguns médicos espíritas taubatianos. Hoje já existe um encontro que fala exatamente da possibilidade da comunicação da mediunidade. E a medicina de Taubaté também vai receber uma cadeira, eu acredito que já tem recebido, a respeito de medicina e espiritualidade, atestando os fenômenos mediúnicos sobre a ótica da ciência. Então, a possibilidade do David de enxergar a Elizabeth é uma possibilidade mediúnica. Então, e obviamente ali se estabeleceu entre os dois uma relação maior, porque eles certamente no seu plano reencarnatório já estavam predestinados a se encontrar. Então é bastante interessante a gente apontar, porque quando nós falamos que o espiritismo é ciência, é religião e é filosofia, às vezes nós dizemos assim, mas aonde está a ciência? A ciência está aí. Nos médicos americanos, se eu não me engano, acho que o nome dele era Johnson, Steve Johnson, alguma coisa assim, mas eu posso estar enganado, não me recordo. E o Dr. Sérgio Felipe capitaneando esses estudos que abrem portas para as concepções que o espiritismo acredita. Não só ele, existem alguns estudos também de transcomunicação na Unicamp, que estão sendo estudados pela ótica da ciência. Não só eles, mas também existe um grupo controle dentro da Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu, que estuda as possibilidades magnéticas que as pessoas possuem. Então o espiritismo daqui a pouco não será mais um mistério, deixará de ser assustador para muitas pessoas, para se transformar numa verdade estudada. Obrigado, Paulo. A evidencia puede ser también, como Pablo falou, mediúnica, mas también puede tener la posibilidad de ser anímica. A pessoa, pelo seu desenvolvimento espiritual, consegue enxergar o mundo espiritual, ver os espíritos, e nesse caso não é exatamente mediúnica, pode ser anímica ou pode ser mediúnica. Ele estava sensibilizado por causa da perda que tinha, que teve da sua primeira mulher. Isso faz que a pessoa, num momento dado da sua existência, floresça a mediunidade e possa enxergar, nesse caso, esse outro espírito. Outra coisa que também foi muito interessante na vida dele, desse momento de manifestar a mediunidade, era o momento de perturbação que ele tinha emocionalmente pela perda da esposa. Ele estava sobre talvez alguma influência espiritual que também contribuiu ao florescimento dessa evidência nesse momento. Obrigado, Carlos. Vamos para outra questão, então. A outra pergunta é... Aliás, tem duas perguntas novamente que são mais ou menos parecidas, então eu vou fazer na sequência, tá? Quando o espírito da pessoa fica vagando na Terra enquanto a pessoa está em coma, é para algum propósito? Ou seja, tem algum propósito ficar vagando na Terra? E a outra pergunta é: onde a mulher ficou durante o tempo em que estava fora de casa até voltar para lá? Na realidade, ela estava naquele período em coma e suscitaram essas duas perguntas, né? Uma delas fica vagando e ela ia para onde? Porque tinha alguns momentos que ela realmente entrava na sala, no quarto ali, né? E desaparecia. O que ela fazia nesse intervalo de um local ao outro? Eu entendo que tenha sido essa pergunta. Vou começar agora pelo Carlos, tá bom?
fica vagando, porque falamos que fica vagando, mas realmente está fazendo algo. Ele não sabia para onde ia, ele perguntou, mas nós sabemos que a cultura espírita é bastante farta disso, descreve o mundo espiritual, onde eles estão, o que estão fazendo, diversos tipos de atividades. Às vezes também ficam em um estado de entorpecimento, que como se estivessem dormindo, acordam para fazer algumas coisas e tem uma função muito determinada para cada espírito. Por isso é que nós não sabemos até quando a pessoa vai continuar vivendo, e por isso não podemos fazer a eutanásia. Obrigado. Me lembrei, a eutanásia em casa é ortotanásia. Ortotanásia. O que ela estava fazendo? Ela mesma fala que quando ela não estava próxima dele, parece que ela não existia, não é? Então parece que ela estava num estado de entorpecimento e ela não percebia como ela estava. É interessante nós pensarmos o seguinte, né? Quando ela está na ausência, né, das suas percepções conscientes, então ela se sente vazia, ela se sente oca, sem referenciais. Então, quando ela está na casa dela com ele, na verdade a casa dela tinha o seu magnetismo, que estava impregnado ali em todo o ambiente, o que também é estudado pelo Espiritismo, não é? Então, nós deixamos o nosso magnetismo impresso em objetos, muitas vezes, em peças de roupas, em móveis, com os quais nós nos afeiçoamos muito. Então, talvez ali ela se reconhecesse exatamente porque tinha essa carga magnética dela ainda bastante intensa. Agora, o que ela fazia fora dali, talvez ela entrasse nesse estado de entorpecimento, de ela não perceber o que estava se passando com ela. Tem um livro espírita bastante antigo, mas extremamente interessante e até um pouco hilário, que é de um jornalista brasileiro, ele desencarna, e ele conta várias experiências dele no além. Então ele vai até um jockey club e ele vê ali a corrida dos cavalos, e ele se assusta quando ele observa que no mundo espiritual não era só ele o desencarnado. E ele começa a observar a condição de outros espíritos desencarnados que ali estavam, alguns em condições não tão felizes assim. Então, na verdade, ele transcreve jornalistamente aquilo que ele havia assistido do seu desencarne, a condição dos outros espíritos, como eles se portavam no mundo espiritual, se eles possuíam consciência, se eles não possuíam consciência. Então, no caso dela, ela não possui consciência. Ela não tinha percepção, gente, nem da própria vida dela, não é? Quando as pessoas falam sobre ela, quando ela vai na lavanderia e o rapaz fala, ela parecia muito triste. Ela, triste? Quando ele se apresenta para a mentora dela no hospital, e a mentora fala, muito estranho, porque a vida da Elizabeth era o hospital. Ela, nem encarnada, né, viva ainda, nas suas funções normais, ela tinha consciência do que ela estava fazendo na vida dela. Quem dirá depois que ela sofreu aquele baque? Então, muitos espíritos, né, como o Carlos havia mencionado, no mundo espiritual eles ainda ficam em estado letárgico. E isso vale para o nosso desencarne. Não significa que quando a gente desencarnar, a gente vai e nos apercebermos da nossa realidade. Podemos nos aperceber? Sim. Mas nós podemos ser conduzidos para hospitais, para centros de tratamento, para que o nosso esclarecimento se dê aos poucos. Ou ainda, podemos já despertar e pedir trabalho, como diz o Dr. Inácio Ferreira, né? Que já logo pediu uma vassoura para sair varrendo no mundo espiritual. Então, depende da nossa condição de esclarecimento, depende do quanto cremos, depende dos temores que nós temos. Então, para cada caso é uma situação. Agora, ela, eu acredito que seja desconhecimento. E ela realmente perceber-se, ela tinha essa ciência aonde ela estava no seu apartamento. E quando ela sai com ele era o seu vínculo, não é? Então ela consegue se reconhecer, mas na sua ausência ela se percebia vazia, né? Você permite uma colocação, você falou uma coisa que eu achei interessante, a questão do magnetismo da pessoa desencarnar e estar presa àquela condição. Existe um caso, que agora você comentando isso me lembrou, na Revista Espírita de 1862. Esse caso ele conta, o título da história é a História de um Danado.
e conta o caso de um senhor, que ele no ano de 1608 ele desposa uma senhora, em 1610 ele fica com ciúme do irmão, acha que o irmão está saindo com a irmã dele, com a esposa dele, comete um homicídio. 2 anos depois, em 1612, ele também faz a mesma coisa com a esposa, com ciúme. Passa 200 anos até que em 1848, aquela casa onde tinha ocorrido aquilo tudo lá era considerada assombrada e ele estava lá. Quando ele é chamado na Sociedade de Estudos Espíritas, Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris, e é perguntado por Kardec e toda a equipe a ele, onde você estava? O que você fazia? Ele só diz o seguinte, eu lembro que quando eu não estava numa região umbralina, sofrendo as condições, eu estava naquela casa, porque ali era onde eu tinha cometido o crime. E ele cita exatamente isso. Quando a gente lê Evolução em 2 Mundos, em André Luiz, tem uma colocação que eu acho muito interessante, que André Luiz ele cita lá num dos capítulos que trata da do desencarne, em que a gente, no momento do desencarne, a gente passa por aquele torpor em que a gente se envolve como se fosse tem uma borboleta quando você... Uma crisálida, um casulo, que aquele casulo, na realidade, é em torno de todos os pensamentos daquilo que prende a gente. E a gente pode passar minutos, pode passar horas, e aí vai. E eu vou passar outra pergunta. Vamos lá, gente. Se realmente fosse verdade... Desculpa, agora... tem que botar o óculos, senão não vai ter canção. Se realmente fosse verdade que ela realmente estivesse morta, para onde iria de acordo com os seus merecimentos? Ou seja, se ela tivesse morrido, para onde é que ela então era ir? E tem outra pergunta que é mais ou menos parecida aqui. Se ela tivesse morrido no acidente, ela também poderia falar com o David, né? Que veio querer ver no apartamento. Ou seja, se ela morrer, para onde ela vai? Eu estou puxando essa pergunta de novo porque agora muda da condição dela estar ali naquela situação e se ela tivesse desencarnado mesmo, né? Agora eu vou começar com você, tá bom? Fazendo o gancho da sua intervenção anterior, das casas mal assombradas, me recordei. Existe uma casa em São Paulo, um castelinho, fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E esse castelinho é considerado um castelinho mal assombrado, tanto que ele está lá para alugar até hoje, ninguém quis pôr o pé lá dentro. Não foi ninguém exorcizar como o padre foi lá, coitado, né? Jogar água dentro do lugar errado. Então, ainda é a história do magnetismo. Eu me recordo também, tem um livro do Chico, que fala a respeito de uma escrivaninha, né, que o magnetismo da senhora estava ali impregnado na escrivaninha. Bom, se ela tivesse morrido, se ela conseguiria falar com ele? Sim, conseguiria, né, conseguiria. Através das mesmas respostas que demos anteriormente, né, através do magnetismo, ela conseguiria se comunicar com ele sim. E a outra pergunta é para onde ela iria? Não é? Então eu vou pegar uma resposta de João Paulo II. João Paulo II escreveu uma encíclica e essa encíclica ela já foi chancelada pelo grupo episcopal, porém ela não foi divulgada, né? Foi só assim, alguma coisa daquelas sublinhas dos jornais. E nós sabemos que nós viemos de crenças católicas em que nos jogavam para algumas localidades do mundo espiritual, né? Então, se a gente não tivesse sido flor muito que se cheirasse, a gente ia para o inferno, né? Queimar no mármore do inferno. Nós íamos para o limbo, não é assim? Nós ficaríamos ou para o céu. Alguma condição aí transitória. João Paulo II, nessa encíclica, ele escreve que nós iremos para onde determinar o nosso estado consciencial. João Paulo II era espírita ou não? E o Papa atual também, né? João Paulo II e Francisco. Eles só não se nomenclaturaram, não é? Mas João Paulo II responde essa pergunta, nem sou eu. Então, para onde nós vamos? Nós vamos para onde determinar a nossa consciência. Nós vamos para onde determinar o grau de esclarecimento que nós tivermos. É como se nós lêssemos Dante Alighieri na Divina Comédia. Então, quando as pessoas liam, não é, Dante Alighieri, diziam, gente, esse homem, ele deve ter estado enlouquecido para escrever a respeito de Cérbero, não é, o cachorro que nos receberia de 1000 cabeças na porta do inferno. Na verdade, nós sabemos já pela própria fala de Chico que Dante fez, na verdade, um desdobramento mediúnico e ele foi até essas regiões abissais. Então nós vamos observando que talvez para Dante isso tenha sido um pouco de um grau de consciência dilatado. Então, para onde nós vamos?
À medida que nós dilatamos as nossas consciências, nós já temos uma resposta. Mas não basta apenas consciência dilatada. Nós temos que ter coração de sentir, não é? Nós temos que adocicar a nossa consciência. Nós temos que nos envolver afetivamente com relações de amor, como ela se envolveu. Ela foi para onde o amor a encaminhou. E ela voltou para onde o amor a levou. E ela se lembra de tudo que ela havia passado, que não era um sonho. E como ele foi gentil, porque ele não desrespeitou a consciência dela. Ele não violentou a consciência dela. Deixou que ela própria, talvez com o tempo, ela viesse a perceber de tudo que ela havia passado. Porque os choques pelos quais ela passou, realmente para muitos espíritos, quantos não têm esses desdobramentos, e no choque da volta para o corpo de carne, eles não se relembram daquilo pelo que eles passaram. E até falando do Carlos, na primeira resposta que ele deu, que os desdobramentos mediúnicos também podem ser anímicos. Eu me recordo até mesmo que eu fiz Provida, quando eu tinha 14, 15 anos, e no Provida existem algumas conduções de desdobramento que são anímicos. E nós fazíamos alguns desdobramentos, não é? Que é termos, na verdade, a consciência para que nós pudéssemos nos comandar conscientemente, para que o nosso espírito se desdobrasse, enquanto no período, na verdade, de vigília, não era nem sono profundo, porque daí nós não temos ainda essa consciência da manhã, mas em vigília nós pudéssemos nos desdobrar e percebermos ali localidades, irmos até pessoas. Então havia essa condução. Eis mais também um ramo, né, de questionamentos que nós estamos tendo para exatamente dizer que esta alma, né, que se desprende do seu corpo físico, ela não morre, né? Ela continua viva. E o grau de despertamento dela depende da sua percepção enquanto espírito que ela tenha de si. E isso não é uma prerrogativa só da religião espírita, né? Os hindus acreditam no desdobramento da alma, os católicos eles também acreditam, eles não atestam a reencarnação, mas eles acreditam que libertamos no mundo de delícias, porque senão não existiria céu, não é? Então nós vamos observando que nós temos um grau de consciência e é esse o predeterminante de como nós despertaremos, não é, no mundo espiritual. Passar para o Carlos, eu combinei até 9 horas, mas eu vou adiantar um pouquinho, tá? Se todos permitirem, até umas 9h10, máximo 9h15, tá bom? Tudo bem? Para que todas as perguntas sejam, que eu acho que o válido é justamente o esclarecimento, esse é que é o propósito desse trabalho aqui, tá bom? Carlos. Com relação para onde vamos, depende. E se estamos falando definitiva ou temporariamente. Temporariamente vamos ficar talvez aqui perto da costa terrestre. E na literatura espírita fala muito que ficamos pouco ou muito tempo dependendo dos assuntos pendentes que nós deixamos aqui na Terra. E esse é um dos pontos importantes que nós temos que nos preparar para a morte, porque muitas vezes deixamos muitos assuntos pendentes, muitos problemas para nossos familiares, que isso nos perturban, fazem que demore esse período de transição para um lugar mais permanente no mundo espiritual. E por isso deveríamos estudar mais, aprofundar mais, definir melhor o que vai acontecer com as questões materiais, porque isso causa muitos problemas. As pessoas pensam, não vai morrer, e os familiares, mas às vezes as questões legais deixam uma série de problemas que causam muitas desavenencias entre os familiares. Então, para onde vamos vai depender da nossa condição espiritual, dos nossos sentimentos e também de o que nós fizemos aqui durante esta existência. Por isso temos que procurar cada dia ser melhor para que essa condição de transição seja o mais rápida possível. Obrigado, Carlos. Bom, de certa forma você já começou a próxima pergunta, porque tem o tema de desdobramento.
Isso, mas vamos lá. Então tem duas perguntas exatamente que tratam dessa questão do desdobramento. A primeira é: a experiência de quase morte, quando a pessoa se vê fora do corpo, seria uma experiência de desdobramento astral? Como a doutrina vê isso? Coloca dessa forma a pergunta. E a outra pergunta é: espíritos encarnados podem se manifestar em outros locais enquanto dormem? Vou continuar com o caso aqui agora, então, embora tenha sido você que comentou. Só para a gente ver um pouquinho, tá bom? Sí, un espíritu encarnado puede se manifestar en otro lugar. Eso en el libro de Beren fala, a Kardec nos enseña eso. Cuando estamos durmiendo, nuestro espíritu se desprende, va a regiões espirituales, a aprender, a trabajar y también tiene la posibilidad de se comunicar en otro lugar, en una reunión mediúnica o aparecer para otras personas. É um estado natural. Obrigado. Paula? Na verdade, esse desdobramento, né, que fala da primeira pergunta, né? Isso, questão de desdobramento, mas desdobramento astral. Desdobramento astral, né? A doutrina vê isso. Ela vê como uma possibilidade. Na verdade, quando nós tivermos assim essa consciência mais dilatada sobre todas as coisas, isso vai ser extremamente tranquilo, né? Porque os espíritos superiores, eles transitam dos seus orbes para nos auxiliar, com essa consciência, né? Com essa consciência tamanha. E nós vemos até mesmo, quando nós falamos de desdobramento astral, vamos um pouquinho mais dentro da nossa consciência. Dr. Inácio Ferreira, da psicografia de Carlos Bacelli, ele próprio disse que ele estava acompanhado de alguns mentores, e eles vão para um orbe mais evoluído. E o Dr. Inácio não consegue descrever o nome da câmara a qual ele teve que estar dentro, porque a sua condição espiritual não seria a mesma do orbe que ele estaria. E ele diz o seguinte para a gente, ele faz a seguinte comparação: mergulhadores, quando descem a grandes profundidades, eles não podem simplesmente subir, não é? Porque eles teriam, na verdade, seu pulmão estourado. Então, muitos desses mergulhadores, eles passam por câmaras hiperbáricas, que é para fazer, na verdade, o hidrogênio sair do nosso organismo e voltar a circular o oxigênio. Não só eles passam por esse período de adaptação, mas também os astronautas. Então, quando eles chegam nas suas viagens espaciais, não é simplesmente desce da nave e sai andando. Eles passam também por um período de adaptação. Então, significa que nós estamos vivendo em outros ambientes em que a nossa matéria ela sofre o impacto do ambiente em que nós estamos. Então, quando o Dr. Inácio ele esteve neste outro mundo mais evoluído, que ele passa por essa câmara hiperbárica, ele passa como se fosse por uma modificação celular, para que durante um curto período de tempo ele pudesse estar neste outro ambiente. E por que por um curto período? Porque ele ainda não se adequaria a estar ali. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Gênese também assim o atesta, nós somos constituídos da matéria do orbe em que nós estamos. Então, nós que estamos aqui na Terra, desde o mineral, o vegetal, o animal, nós que somos hominais, nós temos a mesma constituição de matéria orgânica, é igual. Os mesmos desenhos atômicos nós temos, é igual. Então nós observamos assim, quando é em desdobramento, para onde vai essa pessoa em desdobramento astral? Primeiro, aonde a sua consciência permitir. Segundo, aonde ela tiver condições espirituais de ir. E não é só questão da condição espiritual de evoluída ou não evoluída. A condição espiritual, inclusive, da constituição da qual o seu espírito sofre o impacto do orbe que ela está. Então não é assim, me desprendo, opa, vou dar uma banda por aí em outros universos. Depende, podemos ser levados para lá? Podemos. Podemos fazer alguns trabalhos de auxílio, não é? E na crosta, no abismo? Podemos. Mas nós vamos ter que nos revestir, não é? De capacidades espirituais para que nós possamos ir lá e não voltarmos abalados para desorganizarmos o nosso corpo físico. Então, no frigir dos ovos, o que nós gostaríamos de dizer? Que quando nós fazíamos as viagens astrais pensadas, não é? Comandadas por nós próprios, dentro do Provida, e existem alguns estudos científicos que já conduzem as pessoas, como são as pessoas que fazem regressão. A Unicamp também estuda processos de regressão.
terapêutica, não é curiosa, né? Terapêutica. Então, quando nós estamos envolvidos nesse processo, tem que ter cuidado, esclarecimento, conhecimento, porque senão nós vamos mais nos desequilibrar do que nos equilibrar ou tirar algum tipo de ensinamento proveitoso para o nosso espírito, né? Obrigado. Quanto a essa questão, se me permitem também acrescentar, o que eu sugiro aqui, não tem quem fez a pergunta, mas existe na Revista Espírita de 1858, mais precisamente em dezembro, um capítulo que tem o título Aparições. E lá, praticamente, tem várias colocações a respeito dessa questão de dobramento, que serviu inclusive de subsídio para Kardec, para criar, desenvolver depois o capítulo 6 do livro dos médiuns. E tem até uma história, rapidamente, acho que vale a pena. Tem uma história curiosa de um médium que ele vivia na província de Boulogne-sur-Mer, na França, próxima à área ali da Inglaterra, e esse rapaz era médium, e quando chega uma determinada noite, ele havia uma necessidade de estar próximo dos amigos que ele tinha na Inglaterra, mas ele sente a presença do mentor espiritual dele, que fala com ele o seguinte: olha, você amanhã esteja em repouso, com tranquilidade, e a gente vai providenciar isso. E é interessante que quando chega 8 horas da manhã, a mãe escreve na carta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, colocando que ele tinha caído num sono profundo. De 8 horas até 8h30, ele acorda depois. Acorda, uma semana depois, chega uma carta na casa dele. Fala os amigos falando o seguinte: por que você só ficou meia hora com a gente? Ele apareceu lá. Vamos à próxima pergunta. Meia hora ele dormiu 8, né? 8 até 8h30, e os amigos colocaram na carta que ele tinha aparecido lá. E tem outras histórias lá também. A gente passaria a tarde toda contando essas histórias aqui, mas vamos lá. Qual a relação entre o tempo de decomposição do corpo físico e a existência da personalidade após a morte? Na literatura da ciência universal, diz que enquanto o corpo físico ainda está inteiro, a personalidade ainda vive, sem saber da sua morte. Qual a diferença entre personalidade e espírito? Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira é o seguinte: enquanto tem corpo físico, eu tenho personalidade? E a segunda é o seguinte: o que é essa personalidade e espírito? Tá bom? Pode começar, Paulo. Na verdade, você tem espírito, né? A personalidade, ela é uma constituição da psique. Então, são duas coisas distintas. O espírito, ele não fenece quando fenece o corpo físico, né? Ele continua subexistente. Tanto que no mundo espiritual, está lá no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos espíritos errantes, não é? Quando nós não estamos encarnados. Então, quando o corpo físico está passando pelo seu período de decomposição, nós sobrevivemos enquanto espíritos, né? Nós não nos decompomos como este corpo de matéria, não é? É interessante que nós temos que tomar um cuidado bastante grande sobre as impressões que nós deixamos no corpo de matéria. Então, quando ela fala, né, nossa, parece que eu vivi uma vida, mas eu não sei onde eu estava vivendo. Então, quais são as impressões que nós estamos deixando hoje no corpo da matéria que nós um dia deixaremos na Terra, não é? Agora, que a personalidade subexiste, subexiste. Como que foi o final? Qual a diferença entre a personalidade e o espírito? Ah, tá. O espírito somos nós, frutos da criação de Deus. Agora, a personalidade, se nós pudéssemos fazer uma somatória de todas as reencarnações pelas quais nós passamos, ela é como se fosse um resultado daquilo tudo que nós vivemos. E vai constituindo a nossa personalidade. Até eu ousaria um pouco dizer, porque o caráter, ele é uma construção social educativa, né? Caráter é uma construção socioeducativa. Agora, a personalidade já é aquilo que trazemos de experiências de outras reencarnações e vão se sedimentando em nós. E pensando nisso, quanto nós sofremos a influência ainda, como disse o Carlos nos momentos anteriores, como nós sofremos a influência ainda das nossas reencarnações menos sensíveis, não é? Em que Joana de Ângeles nos coloca uma divisão do nosso processo de evolução, que ela fala do cérebro trino ou cérebro triuno. E é um estudo, na verdade, também da neurociência, desde os anos 70, estabelecido nos Estados Unidos por Paul MacLean,
E Joana está lá descrevendo que um dia nós seremos os ser noéticos, que talvez nós não tenhamos nem definição para compreendermos o que será. Porque até mesmo numa palestra na Semana Espírita Macaense da semana passada, nós conversávamos o seguinte: será que nós temos a dimensão do que era solidariedade para Jesus? Será que nós não sabemos o que era solidariedade para Jesus? Acho que não, né? Será que nós sabemos, para não ficar Jesus, vamos colocar no intermediário, será que nós sabemos o que era solidariedade para Chico? Acho que não, né? Então, quando Joana diz que nós seremos esses homos noéticos, nós não temos noção do que nós seremos, né? Então, nós seremos seres de personalidade muito mais delicada, não é? Muito menos donos de arroubos, de síncopes, de ímpetos, não é? De desvios emocionais, de transtornos. Nós seremos espíritos muito mais donos de nós próprios, não é? Nós seremos espíritos muito mais equilibrados. Agora, qual a nomenclatura para isso, nós ainda não sabemos. Né? Se nós pensarmos em ciclos evolutivos, nós pensarmos na questão 540 do Livro dos Espíritos, que brevemente fala que nós viemos do átomo e chegaremos no arcanjo. Então, enquanto arcanjos, que personalidade nós teremos? Então, nós vamos olhando assim, comparativamente, né? Nós conhecemos pessoas que são mais dóceis, mais mansas. Elas parecem que já são tão mais espiritualizadas, porque falam coisas pra gente que nós ficamos embevecidos, enquanto convivemos com outros espíritos mais difíceis, mais endurecidos, mais embrutecidos. Então, o que nós estamos convivendo, quem nós somos, é a somatória de tudo pelo que nós passamos em outras reencarnações. E nós estamos aqui para aprendermos mais, nos burilarmos mais, apararmos as nossas arestas, para que a persona que eu externalizo para a sociedade seja a melhor possível, não é? E ainda, ele não era espírita, mas eu acho que no fundo ele era, Fernando Pessoa, quando ele diz que o mosaico de pessoas residem em mim. E Fernando Pessoa era um desses que aos 6 anos de idade tinha um amiguinho invisível também, se chamava Chevalier do Pas, e ele conversava com esse amiguinho em francês, não é? Então só pode ser uma memória de outra reencarnação. Alguns cientistas dizem que Fernando Pessoa, pela personalidade que ele tinha, era esquizofrênico. Ele era médium, ele não era esquizofrênico, ele era médium. Então a nossa personalidade, ela é o impacto das experiências reencarnatórias pelas quais nós passamos. Então, quando descansa o corpo da carne da gente, porque para aguentar a gente tem que ter, não é? Uma fortaleza, sobrevive o espírito. Obrigado, Paulo. Carlos? Só para complementar, como entendo, a personalidade é as características que identificam o espírito em uma encarnação particular. E, por exemplo, quando os espíritos se comunicam com a personalidade, por exemplo, de Fenelon, de Platão, mas neste momento, esses espíritos já têm outras características diferentes que, pela sua evolução, adquiriram. Então, é algo particular, definido dentro de uma existência, que permite a identificação para poder se manifestar, por exemplo, no caso de uma comunicação mediúnica. Só um adendo aqui, essa questão de decomposição, ela realmente às vezes assusta um pouco. Será que eu vou desencarnar e vou sentir tudo? Será que aquele momento em que meu corpo vai estar se decompondo vai sentir algum efeito no espírito? Como é que vai estar a minha condição? Aí vale a pena dar uma leitura no Céu e Inferno. Kardec, quando publica alguns fatos ocorridos em 1º de agosto de 1865, nesse livro, ele é muito válido aquelas colocações que ele, ou seja, aquelas histórias que ele conta lá que são reais. Uma delas, rapidamente, é de um caso em que a pessoa desencarnou não, foi considerada como morta, e está lá a história no livro do Céu e Inferno, em que ele tem todas as percepções até a decomposição. Havia alguma coisa a resgatar ali. Por isso que toda aquela preparação que a gente fala de que a gente tem que realmente fazer o máximo para quando a gente desencarnar, desatar todos os laços que nos ligam até o corpo físico o mais rápido possível, para que a gente não passe certas coisas. Sim, claro. Lembrei de uma consideração quando ele fala dos laços, não é? A Marina Ferri, junto com um grupo de espíritas de Taubaté, a Marina Ferri, a Marina Sério, elas tinham um grupo
de passistas no Hospital Regional em Taubaté. Então, Marina nos conta que muitos daqueles espíritos, eles desencarnavam quando elas chegavam, né, para fazer aquele momento. Não era nem um passe, né, de transmissão fluídica, era um passe de desligamento. Os espíritos ficavam, alguns, aguardando aquele momento. Olha que auxílio, né, receber um passe da Marina Ferre desencarnar. Espero que eu esteja nessa condição. Infelizmente estamos avançando na hora. Alguém tem mais alguma pergunta antes de eu passar para as considerações finais dos dois debatedores? Bom, como eu comecei com você, eu vou começar pelo Carlos Larraga para fazer as considerações finais. Chega? Fica à vontade, cara. A minha única consideração final é a seguinte: o título do filme é "E se fosse verdade", para nós espíritas é... Se fosse verdade, realmente. Assina embaixo. Paulo, por favor, fica à vontade. Gostei, Carlos. Não é se fosse, é uma afirmação, né? É uma verdade. Eu acredito que para nós perdermos esse temor da morte, né, que muitos de nós temos, às vezes eu brinco em palestras espíritas que eu sou espírita que não quero ver espírito desencarnado, né? E eu acho que nós devemos, na verdade, nos dedicar mais aos estudos dentro da Casa Espírita, participar mais desses movimentos que nós temos essa possibilidade de viver aqui, né? Aqui estamos, de fazendo essas considerações para o Luz Além da Tela, como também a própria FEB começa a lançar agora um estudo sistematizado a respeito da tradução de Haroldo Dutra do Evangelho. Então, algumas casas espíritas já estão começando esses estudos. Então, é tão interessante porque nós estamos na era do despertar da consciência. Não é? Então, aquilo que nós falamos, os fenômenos, nós não precisamos mais deles para nos impressionar. Então, nós estamos no momento que as coisas elas estão vindo para que nós tenhamos a nossa consciência desperta, para que nós entendamos a vida numa amplitude muito maior. E não desse materialismo minimizador da vida, porque o materialismo minimiza a vida, não é? Nos coloca apenas nessa condição que estamos, e que se nós desencarnássemos agora, como eu perguntava para um amigo que dava aula de biologia junto comigo, o Axel, ele se dizia ateu. E eu dizia assim a ele, eu falava, Axel, então se você desencarnar agora, se suas filhas desencarnarem agora, elas viram o quê? Estrelas luminares, né? Pó cósmico. E ele dizia assim que não acreditava, até que ele passou por uma situação bastante difícil. Ele quase desencarnou vindo da aula, passou por uma situação complicada na estrada. E daí naquele momento ele disse que chamou por Deus e disse que era praga minha. Que ele tinha chamado por Deus. Então antes que nós sejamos assustados, né, por aquilo que nós não compreendemos, porque não lemos ou não estudamos, que nós estejamos dispostos a vir à Casa Espírita para receber os benefícios que a espiritualidade traz para nós, mas também em busca de esclarecimento. Porque muitos de nós aqui iremos esclarecer outras pessoas. Quando nós menos percebermos, alguém vai perguntar para a gente alguma coisa. Nossa, sabe o que aconteceu com a minha tia, com a minha prima, com uma amiga? E a gente vai responder o quê? Não sei. Então nós precisamos realmente nos enfronhar mais da literatura espírita, estudar um pouco mais, abrir as nossas consciências, porque o benefício é nosso, mas também o benefício é para aqueles que convivem conosco. Acho que isso é uma grande responsabilidade dentro da doutrina. Antes de vocês retornarem aos locais, eu tiro as cadeiras, eu queria fazer um agradecimento. Tá? O primeiro deles é a Federação Espírita Brasileira, por permitir que a gente, o Centro Espírita Amor e Caridade de Jacó, utilizasse esse modelo do projeto Luz Além da Tela. Queríamos também agradecer a União das Sociedades Espíritas de São José dos Campos, que permitiu também, nos incentivou nesse trabalho. A Agenda Espírita Brasil, que é um canal de comunicações da FEB, ligado à FEB, e que fez os contatos para que fosse permitido utilizar esse modelo junto com a FEB. Fazer um agradecimento por ter se deslocado 800 metros de lá do Centro Espírita Divino Mestre até aqui. Estou brincando, né? Isso é para fazer uma brincadeira com ele, porque ela se deslocou quase 80 quilômetros. Ou seja, foram os dois que se deslocaram até aqui nessa noite de sábado para trazer esses esclarecimentos para a gente. Então,
Aos dois ficam os nossos sinceros agradecimentos à casa pela oportunidade, esclarecimentos que passaram para a gente. Tá bom, Paulo? Tá ok, Carlos? E eu já deixo o convite para todos que no segundo semestre já faremos um novo estudo desse, um novo evento desse tipo, com outros debatedores. E os filmes, eu esperava, de repente, talvez já colocar alguma coisa aqui, mas se tiver dúvida de qual filme que vai ser, é só acompanhar a página da Federação Espírita Brasileira, que lá nós temos os filmes que já foram exibidos no projeto Luz Além da Tela, e a gente vai aqui praticamente seguir o mesmo modelo, mantendo o padrão da Federação Espírita Brasileira.